Em carta pública, ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central pedem que a recuperação econômica no Brasil leve em conta a preservação ambiental e a responsabilidade social. Entre os que assinam estão o ex-presidente da República, ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e os ex-ministros da Fazenda, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Joaquim Levy, Pedro Malan, entre outros. E para falar mais sobre isso, nossa comentarista Denise Campos de Toledo tem um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã. Denise, quem está conosco? Bom dia, Tiago, bom dia a todos. E quem está conosco é um dos que assinaram essa carta, que é o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Maílson, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Tiago. Bom, Maílson, chama muita atenção essa unidade que se viu entre ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros da Fazenda, de vários governos, que têm divergências em relação, inclusive, à forma como se deve conduzir a economia do país, mas chegaram a um consenso que o processo de retomada deve levar em conta a questão ambiental. E o governo está sofrendo pressão de várias formas, né? Pressão de fundos internacionais, pressão de empresários aqui no Brasil, que se percebe que a preocupação ambiental chegou ao mundo corporativo, e agora a pressão também de ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central. Eu queria saber qual seria a proposta aí, ou a sinalização de uma política econômica que leve em conta o meio ambiente, o que teria que mudar no Brasil? Ora, Denise, a rigor a carta não prescreve nenhum rumo para isso, apenas um princípio, o de que as questões ambientais, a proteção do meio ambiente, a preparação do país para enfrentar a deterioração climática deve ser incorporada às políticas econômicas doravante. E que se busca, ao mesmo tempo, o ganho de produtividade, produção e a preservação do meio ambiente, porque as informações são cada vez mais firmes de que caminhamos para uma situação muito difícil. E uma crise climática e seus efeitos na economia e na sociedade podem ser muito mais graves do que a pandemia. E mais do que isso, atinge desproporcionalmente os segmentos menos favorecidos da sociedade. Por outro lado, essa questão ambiental, a consciência da necessidade de preservação, da necessidade de caminhar para uma economia de baixo carbono, a economia circular, ela é incorporada crescentemente, não apenas no discurso da classe política, nas ações do governo, mas no dia a dia dos investidores. Por exemplo, nós vimos aqui 29 fundos globais demandando que o governo adotasse medidas para evitar a devastação da Amazônia e preservar as populações indígenas, né? Aqui se interpretou como uma interferência, como uma coisa disfarçada, porque o Brasil é um ator global na questão do agronegócio, e aí seria uma cortina de fumaça para políticas protecionistas. Isso é teoria conspiratória, né? Não tem nada a ver. Esses fundos, eles gerem recursos de pessoas que hoje não se preocupam apenas como eles vão aplicar, qual é a rentabilidade dessas aplicações, mas onde os seus recursos estão sendo aplicados. Existe uma sigla que está se tornando famosa, que é ESG, né? Em inglês significa Environment, Social and Governance, ou seja, em português seria meio ambiente, social e governança. A ideia de que as práticas corporativas têm que incorporar cada vez mais esses princípios, né? Eu participo de conselho de administração no Brasil em que essa visão já foi incorporada, até porque as empresas que não estiverem aderentes a esses princípios, elas terão dificuldade de obter financiamento externo, seja para aumentar capital, seja para financiar seus investimentos. E, finalmente, esses fundos, eles estão, digamos assim, externando a posição de seus investidores, porque se eles investirem em empresas ou em países que não observam esses princípios, eles vão perder os clientes. Nós vimos ontem um fundo global, BlackRock, participando do Conselho de Administração de empresas de grande porte nos Estados Unidos e fazendo críticas à política em relação à ESG, que inclui não apenas as questões ambientais, mas questões de gênero, né? Qual é a participação das mulheres nos conselhos de administração, né? Mas eu diria, voltando ao ponto básico dessa carta,
é a ideia de que o país tem que caminhar para uma economia de baixo carbono. Você tem que discutir lá na frente, inclusive, a tributação, né, do carbono, e circular a ideia de que todos os resíduos são aproveitáveis, a água do saneamento básico do esgoto pode ser reutilizada, e isso favorece o meio ambiente e reduz desperdícios, né? Então, outro ponto que nós colocamos nessa carta é o nosso apoio a uma política de desmatamento zero na Amazônia, né? Isso é muito importante, porque a ideia que se cria aqui é que existem políticas lá na Europa, sobretudo, contra o agronegócio brasileiro. Não é isso, claro, tem agricultores que se organizam para criar dificuldades às exportações brasileiras para os seus países, mas o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é o futuro do planeta, né? Há vários estudos mostrando que se o desmatamento continuar no nível que tem estado, sobretudo do governo Bolsonaro, o que vai acontecer é que em algum momento a desertificação da Amazônia se torna irreversível, não teria mais salvação, e seria uma catástrofe. E é bom lembrar que isso afeta o próprio agronegócio brasileiro, afeta o regime de chuvas, afeta os interesses de nossos vizinhos, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, afeta, enfim, a sociedade brasileira e o mundo. Então, quando o mundo se preocupa com o futuro da Amazônia, o mundo está se preocupando com o futuro do planeta. Não é nenhuma conspiração, né? Aquela ideia que prevaleceu nos anos 50, 40, e até hoje aqui a gente vê gente falando disso, a cobiça internacional sobre a Amazônia. Pelo contrário, a preocupação é na preservação. O Brasil está fazendo isso muito bem, mas nos últimos tempos vem relaxando, né? Descuidando dessa missão que é irrecusável do país de preservação da Amazônia. Ministro, e com isso preservar o próprio futuro do planeta. Quem vai fazer a pergunta para o senhor agora é Thaís Oyama. Thaís. Ministro, bom dia, muito prazer em revê-lo. O senhor disse que as empresas brasileiras que não aderirem à governança ambiental, elas podem ter dificuldades lá fora para obter financiamento, né? Eu gostaria de saber, na outra ponta, me parece que já há exportadores brasileiros tendo dificuldade em colocar seus produtos lá fora por causa das mesmas questões, né? O senhor tem algum exemplo disso para nos dar? É isso aí. Bom, Thaís, prazer em te ver também. Li o seu livro, viu? Parabéns. Muito obrigada. Olha, há indicações de movimentos de boicote, porque aí já é o consumidor. O consumidor quer saber, ele está consumindo soja que veio de reservas indígenas, que veio de uma Amazônia devastada, e o consumidor hoje ele é muito organizado para defender pontos de vista deles nas questões ambientais. Então, eu não conheço nenhum caso específico, mas o que eu tenho lido são movimentos que podem resultar num boicote a produtos brasileiros. Infelizmente, Thaís, pelo que a imprensa tem feito de divulgação, de comentar, não é, ou de criticar, o governo começou a reagir, não é? O governo já fala em suspender, como é que chama, queimadas por 120 dias, criou essa comissão, ou Conselho da Amazônia, né, liderada pelo vice-presidente. E eu espero que toda essa reação ou contra-reação do governo, ela venha a resultar numa atitude mais responsável, mais consentânea com os compromissos que o país teve e precisa ter no passado em relação à defesa da Amazônia e do Cerrado também, não é? Até porque isso é parte do soft power brasileiro. E soft power, como a gente chama, a capacidade de conquistar apoio, simpatias, ele é importante para o país navegar nesse mundo complexo da globalização, dos interesses que giram em torno disso. E o Brasil tinha uma imagem muito boa nesse campo que foi gravemente deteriorada. Eu espero que agora isso comece a ser recuperado. E outra coisa que eu acho agora, que é bom falar... Doutor Maílson, há uma discussão quanto ao excesso de burocracia da legislação brasileira no que se refere à questão ambiental, e veio até aquela fala do ministro do Meio Ambiente de passar uma boiada, porque ele defende que se reduza a restrições a registro de terras que já eram ocupadas, a licenciamento ambiental, e aí muitos empresários também defendem essa ideia. Como é que o senhor vê especificamente essa questão da legislação atual que temos aqui no Brasil, o desenvolvimento econômico, inclusive o desenvolvimento voltado para a população que
vive na Amazônia, que o presidente Bolsonaro sempre fala que vive numa situação desfavorável, descuidada. Como é que se pode conciliar isso? Olha, Denise, eu acho que isso é um ponto que todo mundo está de acordo. Existe um exagero de burocracia, existe um exagero de demandas na área do meio ambiente. Isso dificulta, em muitos casos, o exercício da atividade do agronegócio, mas não é isso, né, que é o problema para o agronegócio no futuro. Como disse a ministra da Agricultura, o agronegócio não precisa da Amazônia para continuar produzindo mais e mais e de forma mais eficiente no Brasil, porque você tem uma área imensa de pastagens que podem ser transformadas em campo para a produção de grãos, né? A Amazônia não tem infraestrutura logística e, portanto, explorar o agronegócio na Amazônia é ineficiente, né? Mas eu acho que sim, nós temos que caminhar para reduzir os níveis de exigências excessivas em relação ao meio ambiente, porque isso afeta a produtividade, isso dificulta a condução de negócios. Eu acho legítimo isso que tá se discutindo. E nesse ponto, o ministro Salles, ele tem razão, né? O que ele não precisava era falar aquilo que ele falou naquela reunião fatídica de fevereiro. Ministro Maílson da Nóbrega, mais uma vez, obrigado pela gentileza e atenção. Bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigado. O prazer foi meu. Obrigado pelo convite.